Olá, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. A nossa devocional de hoje se encontra em Mateus no capítulo 12, dos versos 33 ao 37. Nós vamos ler apenas o verso 34, quando Jesus adverte os fariseus por causa de suas palavras. Jesus diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. A White Star Line foi a empresa responsável pela construção do Titanic. Eles superestimaram a sua embarcação. O marinheiro anônimo ele não teve dúvidas em responder à pergunta da passageira, a senhora Alberta Canduel, acerca da segurança do navio. Sem hesitar, ele disse: esse navio nem Deus afunda. Lá em Minas Gerais há um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Usar as palavras com moderação e com sabedoria, além de uma necessidade, é um grande desafio. Por isso que Jesus nos adverte na sua palavra em Mateus capítulo 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então toda palavra fútil, toda palavra leviana, inconsistente, inconsequente, precipitada, trará condenação para nós. O uso das palavras é algo tão sério que Deus estipulou um mandamento específico para lidar também com as palavras caluniosas. O nono mandamento: não dirás falso testemunho. Quando nós desprezamos a lei de Deus, que não foi revogada, ela está em vigor, quando nós desprezamos, nós irremediavelmente vamos nos ver com a lei dos homens. Está previsto no Código Penal crimes contra a honra. E dentre esses estão a calúnia, a difamação e o perjúrio. Por isso Jesus nos diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Há um movimento intelectual chamado desconstrucionismo. Esse movimento ele procura desfazer as interpretações literárias e filosóficas de textos da cultura ocidental. Para o desconstrucionismo, palavras são apenas palavras. Elas são fruto de um construto social. Elas são apenas proferidas ao vento. Nós não concordamos com isso. As palavras elas têm peso. Palavras elas podem destruir pessoas. Elas podem levar pessoas do estrelato ao anonimato e vice-versa. Tiago, no capítulo 1, no verso 26, fala acerca do uso das palavras e da religiosidade. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que é que Tiago está dizendo? Se não há coerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós falamos, a nossa religião é apenas encenação, é só de fachada. Então tem que haver coerência entre o que cremos e o nosso discurso. Tiago, para reforçar essa ideia, no capítulo 3, no versículo. Todo o capítulo 3 ele trata acerca da questão do uso da língua. Então, Tiago ele usa duas ilustrações para falar acerca da língua e do uso das palavras. Ele usa o cavalo e o navio. Ele diz que o cavalo, a despeito da sua grande força, mas ele é dominado com um cabresto, e quem o conduz o leva para onde quer. Assim como o timoneiro. O navio, apesar da sua grandeza, um pequeno leme. Ele é conduzido pelo timoneiro até o seu porto. Mas a língua, esse pequeno órgão do nosso corpo, quem consegue subjugá-la? É somente a graça de Deus, é somente o Espírito de Deus agindo na nossa mente, no nosso coração, no nosso gênio, no nosso caráter, que pode subjugar a nossa língua. Tiago, no capítulo 3, versículo 6, diz: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno. Olha a seriedade dessa questão. A palavra,
ela tem muito peso. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus para controlar a nossa língua, para usarmos com sabedoria a nossa palavra, para transmitirmos encorajamento, transmitirmos conforto, alegria, sabedoria, paz, e não para diminuir pessoas, para destruí-las, para machucá-las. Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, está escrito: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Veja que coisa maravilhosa. A resposta branda desvia o furor. Quantos momentos de furor que nos faltou a palavra branda. No momento de surto, ou com as emoções abaladas, nós proferimos coisas que nós machucamos pessoas, nós destruímos pessoas, e quando nós nos damos conta já não dá mais para reverter a situação. Então nós pecamos não só por ação, mas nós pecamos também por palavras. Então nós temos que pedir perdão para Deus sobre essa questão. A quem nós ofendemos? A quem cabe pedir perdão por palavras inconsequentes, precipitadas, caluniosas, levianas? Esse é o nosso desafio. A palavra de Deus nos diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se as coisas de Deus estiverem no nosso coração, então nosso linguajar, a nossa fala será diferente. Caso contrário, nós falaremos coisas ruins, coisas que destruirão, e traremos condenação para nós. Que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com essa questão. Que Deus nos abençoe. Que a nossa palavra transmita graça, transmita paz, transmita conforto, orientação e consolo. Que Deus nos abençoe nesse grande desafio. Nos vemos na nossa próxima devocional. Até breve.